Nosso Pra Você, esse programa tão especial, você sabe, que traz boas companhias, né? Que contam sempre um pouco da história de vida, histórias belíssimas, né? Da nossa gente mineira. Gente que tem aquele diferencial e dá o melhor de si para tornar a vida de todos mais leve, mais produtiva e até mais bem-humorada. O nosso convidado de hoje é daqueles que têm um talento nato, ligado à arte de desenhar e também ao humor, é claro. Ele é tão bom no que faz que, mesmo sendo atleticano, muita gente acredita que ele é cruzeirense. Pode isso, minha gente? Pois é, eu estou falando do Eduardo dos Reis Evangelista. Porém, você não sabe quem é? É porque ele é mais conhecido por Duque. É o grande chargista, cartunista e ilustrador brasileiro. Duque, que alegria tê-lo aqui conosco. Bem-vindo ao Pra Você. Obrigado, Cília, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os seus telespectadores. Duque, pois eu imagino que o Duque tem alguma relação com o Eduardo, não sei. Conta pra gente, por que Duque? Pois é, Duque surgiu junto com a minha profissão mesmo, né? Quando eu fui chamado para ser chargista no jornal O Tempo, eu não tinha um pseudônimo, né? E é muito comum entre os chargistas terem um nome mais curto, um nome diferente, mais fácil de ser falado, né? Isso é histórico, desde Enfio, que é a abreviação de Henrique Filho, né? Ziraldo não, Ziraldo é Ziraldo mesmo, né? É um caso raro, mas assim, a maioria dos chargistas utilizam um pseudônimo, né? E eu não tinha um pseudônimo até, aliás, eu tinha um pseudônimo antes de me tornar chargista profissionalmente, que era Herê, que eram as iniciais do meu nome, Eduardo dos Reis Evangelista. Mas já havia depois eu tive informação de que já havia um Herê publicando tiras, e aí eu tive que mudar. Então, no dia seguinte, que eu fui chamado para assinar as charges do jornal O Tempo, em 99, no primeiro dia eu assinei Evangelista, que é o meu sobrenome, mas não era muito interessante para um pseudônimo para chargista, né? E aí, no segundo dia, eu já assinei Duque, preserva o nome do apelido de Eduardo, que é Du, e nessa época, eu escutava muito Duke Ellington, que é um grande pianista, um grande músico de jazz norte-americano, e foi uma época que eu tinha alguns vinis e escutava muito, era muito fã, sou muito fã ainda, né? E na verdade, aí veio essa brincadeira, uma homenagem também ao Duke Ellington. Quero falar um pouco da sua infância agora. Você nasceu aqui em BH mesmo? Se foi em qual bairro? Como é que foi esse período da sua vida? Sim, eu nasci em Belo Horizonte, eu nasci no bairro São Gabriel, até os 7 anos de idade. Aliás, morei até mais ou menos aos 9 anos de idade naquela região, só que eu tive 2 intervalos, eu morei 2 vezes no Rio de Janeiro. Eu nasci ali no São Gabriel, mas entre os 5 e 6 anos eu morei no Rio, voltei novamente para Belo Horizonte, no mesmo bairro, depois voltei para o Rio de Janeiro novamente, morei mais 1 ano, e aos 9 anos eu retornamos para Belo Horizonte definitivamente, e morei no bairro Serra Verde, que é bem na periferia de Belo Horizonte, onde é hoje a cidade administrativa, né? Eu até brinco que ali onde foi construída a cidade administrativa era o nosso quintal, onde a gente brincava. Eu passei uma boa parte da infância brincando ali. E os desenhos faziam parte aí dessa rotina de brincadeiras com a criançada toda? Sim, sempre fizeram. Eu comecei a desenhar muito novo, eu e o meu irmão, não só eu, mas tenho outros da minha família também que desenham. Na verdade, a minha primeira referência com desenho é meu pai. Meu pai ele é caminhoneiro e muitas das vezes ele viajava para alguns lugares muito longe e a gente ficava curioso para saber, né? Quando ele dizia, pai, como é que é um porto onde tem navios tal, e ele pegava o lápis e desenhava para mostrar para a gente como que era, né? Então, a minha primeira referência de desenho foi o meu pai. E eu tenho um irmão também que desenha muito bem. Eu sou um caçula, tá, de 6 filhos. E a primeira referência, alguns irmãos meus também desenham, né? E
Mas aí não foi nessa época, mais ou menos com 9 anos de idade, que eu comecei a desenhar histórias em quadrinhos inspirado nos heróis da Marvel, né, da Marvel e da DC. Né, os heróis que hoje nós vemos no cinema, na minha época, a gente só via nas histórias em quadrinhos, com exceção do Batman, que tinha uma minissérie, enfim. Mas essas foram as minhas principais referências. O seu pai, então, né? Você já é pai também, né, Duque? Sim, sou pai de 3 filhos. E A você... Maria Eduarda, a Júlia e o Gabriel. Você já vê indícios aí que eles também têm esse dom, estão herdando esse talento artístico seu? Sim, eles desenham e eu tenho a minha filha mais velha desenha muito bem. A do meio, ela canta e toca numa banda. E eu também cheguei a ter uma banda na adolescência, né, na verdade. E o meu filho mais novo, Gabriel, com 7 anos, ele também desenha, mas assim, isso é algo que tem que vir muito naturalmente, sabe? Não é algo que você força. Obviamente você incentiva, né? O fato deles me verem desenhando todo dia, isso ajuda muito, inspira, mas quando tem que ser, tem que ser. Se forem para ser desenhistas, eles serão, entendeu? Mas se não for para ser também, não serão. Não adianta forçar, né? O talento é nato ali da pessoa. Agora, entre os chargistas, tem algum especial que você tem como ídolo, que você se inspira? A minha grande referência, o meu mestre é um chargista aqui mineiro, é o Lor. Eu o conheci com 13 anos de idade e foi aí que eu conheci o universo da charge, né? Eu fui apresentado a ele por uma professora de arte que eu tive, a professora Marci, e com 13 anos eu fiz um estágio com ele no estúdio que ele tinha, com outros artistas, com a Ana Raquel, uma grande ilustradora de livros infantis, Sérgio Serra e outros artistas, mas foi com o Lor que eu iniciei, né, a carreira e, na verdade, eu conheci o universo da charge, do cartoon com ele. Porque até então eu desenhava histórias em quadrinhos, que é um universo completamente diferente, né? Histórias em quadrinhos de super-heróis é muito diferente. A charge política é um outro universo. E daí, e ele mesmo foi o responsável, 10 anos depois, por me levar para o jornal O Tempo. Ele era professor, hoje ele é professor aposentado, né, da Universidade Federal, e na época eu já tinha 23 anos, fazia o curso de Belas Artes na UFMG, e ganhei um concurso de desenhos, um concurso de charges promovido pelo próprio Lor, fiquei em segundo lugar nesse concurso, e os dois vencedores, eu e o André Reis, fomos chamados para fazer um estágio no recém-lançado Jornal Tempo. Isso foi em 1997. E aí foi a primeira vez que eu pisei na redação do jornal, publiquei alguns desenhos no caderno semanal que havia, um caderno de cultura chamado Engenharte, e logo depois eu saí, mas retornei já como chargista, e aí já foi em 99. Qual foi o primeiro desenho que você fez? Tem essa lembrança? Eu não lembro. Ficava rabiscando em casa. A gente não é criança, toda criança desenha, né? E deve ter tido inspiração então, assim, aí desses desenhos dos seus pais, do seu pai também, que era caminhoneiro, viajava, né? Retratava os portos e tudo mais. E eu via muito também na minha infância, eu lembro que tinha um caderno do Globo, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, tinha um caderno do jornal Globo de quadrinhos e tiras que era sensacional, assim, então era uma página, né, que o jornal, aquele formato grande, né, uma página de tiras, né, e quadrinhos ali era uma maravilha, assim. Então, assim, era muito comum eu e meus irmãos, em dias de chuva, que a gente não podia sair para poder brincar, jogar bola na rua, a gente ficava no quarto desenhando e a gente lia muito essa página do que o jornal Globo, o caderno Globo tinha, né, de quadrinhos e tiras. Então, assim, mas o primeiro desenho é muito difícil de saber exatamente quando eu fiz. Agora, vindo para cá, né, da infância para os dias atuais, como é a sua rotina? De onde vem a inspiração para esse trabalho tão bonito que a gente acompanha, né? Que tem ali o desenho, as formas do desenho, unir isso com humor. Como é que é? É um desafio diário? Sim, você tocou muito bem o termo, você usou o termo corretamente, que é um desafio. Fazer humor não é fácil, né? Fazer drama é o contrário, assim, seria mais fácil fazer drama do que fazer humor. Mas porque a charge basicamente ela trabalha
com assuntos muito difíceis, né? Normalmente o tema das charges, eles são críticas sociais, então você não faz crítica ao que está dando certo, né? Você critica o que está dando errado, né? Então, normalmente, esses são os temas da charge, né? A corrupção, a violência, a desigualdade social, nesse momento de pandemia, né? O descaso com a saúde pública, uma tragédia, né? Tantas mortes em virtude de uma doença. Então, a charge trabalha com esses temas pesados, né? E fazer humor dentro de temas tão pesados não é uma coisa fácil. Então, por isso que muitas das vezes a charge ela tem esse objetivo de não é uma piada para fazer rir, né? Porque ninguém quer fazer piada com assuntos tão sérios, né? Mas na verdade é para gerar reflexão e tornar esses assuntos de forma que a crítica chegue ao maior número de pessoas possível, né? Porque muitas das vezes um texto ele tem mais a dificuldade de chegar infelizmente nós temos uma cultura de ler muito pouco no Brasil, né? E as charges muitas das vezes conseguem chegar a mais pessoas exatamente por utilizar ali o desenho e ser uma linguagem muito adaptável aos dias de hoje, né? Com as redes sociais, né? Que a gente não tem paciência muitas vezes de ler um título, né? De uma matéria que dirá todo o conteúdo, e a charge não. A charge você bateu o olho, muitas das vezes nem texto tem, é só uma imagem e, né, 5 segundos, 10 segundos, você já fez a leitura ali daquele assunto e passa para frente, né? Então, assim, ela se adapta muito bem a esses dias atuais também. A gente falava um pouco sobre esse seu trabalho, processo de criação, o dia a dia, os desafios, né? Agora, em qual área você gosta mais de trabalhar? Ou você tem mais facilidade para criar uma charge, ou não tem muito isso? Vai do assunto do momento, vai do dia, da sua inspiração? Como é que é? Eu acho que vai muito do assunto, do momento, e quanto mais relevante o assunto, melhor. Atualmente eu faço charges de política, sociedade e de esporte, né, de futebol, pegando aí os times mineiros, né. São universos diferentes, né, mas ambos eu tenho muito prazer em fazer. Na verdade, a gente se sente realizado quando a gente faz uma boa charge, independente do assunto, né. Quando a gente consegue fazer uma charge com excelência, assim, que ela tenha humor na dose certa, que ela tenha crítica na dose certa, o desenho ele é bem resolvido, né? O texto. Então, quando a gente consegue produzir isso, um trabalho com essa qualidade, nos traz muita felicidade. Não é todo dia, não é fácil, mas, como você disse no início, é um desafio que a gente persegue diariamente. Agora, a gente falava também dessa questão das redes sociais, que tem facilitado muita coisa. As pessoas ficam mais ansiosas de ver o conteúdo rapidamente ali. Às vezes não tem aquele ânimo para ler um texto grande, mas a charge não, ela se adapta muito bem, né, com esse perfil. Em relação ao retorno, a essa troca com os leitores, como que é? Isso tem facilitado para você também? Você recebe retorno de pessoas que veem suas charges no dia a dia? Como que é isso? Sim, as redes sociais te permite, né, essa interação, o comentário, a curtida, o compartilhamento, né, de imediato, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, se não gostam, se interpretam de uma outra maneira, então criticam, xingam. Se gostam, já compartilham. Muitas vezes eu entro de manhã na rede social e eu produzo 3 charges diárias, né? Aham. As charges para o Jornal Tempo, para os cadernos Super FC e para o portal Dom Total. Então, eu te confesso que no dia seguinte, às vezes, eu não lembro o que eu fiz no dia anterior. E muitas das vezes eu vejo nas redes sociais e vejo muitas marcações com o meu nome e eu não sei exatamente por quê ou o que é. E aí que eu vejo que é por conta de uma charge, ou por uma crítica, ou pelo fato das pessoas terem gostado e estarem compartilhando e me marcam e citam, né? Agora, desses assuntos que você citou, qual que gera mais polêmica? É o futebol? Olha só, ontem eu até estava conversando a respeito disso. Até 2013, 2014, o meu trabalho
ele era mais reconhecido e divulgado por conta das charges de futebol. As charges de políticas ficavam muitas das vezes em segundo plano. De 2014 para cá, se inverteu essa questão. As charges de política, elas têm um engajamento, um comentário, compartilhamento muito maior do que a charge de futebol, e o esporte ficou em segundo plano. Na verdade, o que aconteceu foi que essa polarização, essa disputa, que havia no futebol, né, por exemplo, entre Atlético e Cruzeiro, ela migrou para a política, né? Então, você percebe que hoje todo mundo, todo cidadão, independente de qualquer coisa, recebe lá no seu WhatsApp informações ou críticas sobre política, né? E o futebol ficou em segundo plano. Então, de 2014 para cá, as charges de política elas têm gerado um engajamento muito maior. Agora, o que muita gente não sabe é que você tem uma experiência muito interessante também com ilustração de livros infantis. Como que você entrou para essa área? Quando que você percebeu, né? Como foi o despertar disso em você? Na verdade, assim, eu fui convidado, né, por algumas editoras. Eu sempre trabalhei muito com ilustrações para livros didáticos, né? Para algumas editoras. Mas depois eu também recebi alguns convites, né, para fazer algumas ilustrações para alguns livros infantis, que é um trabalho muito diferente, né? A gente está falando aqui do universo da arte, do desenho, e fica aí até uma dica aí para os ouvintes, para os telespectadores. O universo da arte é um leque muito amplo, sabe? Quem desenha pode trabalhar com há diversas possibilidades e muitas são muito diferentes. A ilustração de livros infantis é um universo muito diferente, a história em quadrinhos é um universo diferente, a charge, o cartoon é um universo completamente diferente, porque muitas das vezes a gente acha que um desenho é fácil de tudo, né? Mas não, eu, por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade de fazer histórias em quadrinhos. Por quê? Porque eu me acostumei muito em transmitir uma informação de uma forma muito resumida e rápida, que é a charge, num quadro só. A história em quadrinho te exige contar uma história em vários quadrinhos, né? em várias cenas, em vários momentos. Eu me habituei a dizer o máximo que eu consigo dizer com um desenho só. Agora, em 2020, você ganhou o prêmio Vladimir Herzog, né? Foi um tempo, num momento tão difícil, tão delicado. Que trabalho foi esse que levou você a conquistar esse prêmio? O que isso significou para você? Na verdade, eu recebi o prêmio Menção Honrosa na categoria Arte. O primeiro lugar ficou com Laerte, com a Laerte, que é um gênio, né? A referência para todos nós, é quem produz melhor charges hoje, sempre foi, né? O Laerte é um gênio, é algo que está acima do... É um outro universo, é um artista fenomenal. E eu fiquei em segundo lugar, né? Na verdade, eu recebi a menção honrosa com uma charge que eu fiz sobre aquele episódio do Idaí, né? Quando o presidente disse essa frase quando tínhamos até então 5.000 mortes, né? Hoje nós multiplicamos por 100, né? Esse número, chegamos a quase 600 mil. É uma tragédia sem precedentes, assim. E eu fiz uma charge, né? Ilustrando essa fala, né? Esse episódio tão triste, né? Então, na verdade, eu também, nesse mesmo prêmio, nós, um conjunto de chargistas, recebemos também um prêmio especial concedido pela organização do evento, em uma charge de protesto, na verdade, que fizemos para apoiar o chargista Aroeira, que é um outro cara genial, é um dos chargistas mais aguerridos que nós temos atualmente produzindo. E ele fez uma charge, uma crítica também ao presidente, quando ele teve uma fala incentivando pessoas a invadirem hospitais para ver se realmente estavam lotados. Uma coisa absurda, assim. E o Aroeira fez uma charge e foi alvo
do Ministério da Justiça, né, interpelando ele, o presidente, por meio do Ministério da Justiça, interpelou o chargista, usando ali a Lei de Segurança Nacional, né, e querendo fazer um processo mesmo contra o chargista e o blogueiro Ricardo Noblat também, que publicou essa charge no blog dele. Né? E aí, em apoio a ele, eu tive uma ideia em vários grupos de chargistas que eu participo, de WhatsApp, enfim, eu sugeri que a gente fizesse um apoio a ele reproduzindo exatamente a charge que ele fez com os nossos traços. Essa ideia pegou assim, então foi uma repercussão mundial, na verdade, saiu até no New York Times. Sim. O nosso movimento que fizemos apoio a ele, foram mais de 600 chargistas, reproduziram, até o Chico Caruso, na capa do Globo, fez essa charge, o Laerte, enfim, grandes nomes, todo mundo em apoio ao Oroeira, reproduziu exatamente a charge que ele fez, com o próprio traço, e publicou. E esse movimento, chamado Charge Continuada, também foi premiado, recebeu um prêmio especial aí nessa edição do Vladimir Herzog. Uhum, então, assim, bacana. eu fico também muito feliz de fazer parte dessa história. Muito legal. Nosso tempo está acabando, Duque. Quero muito te agradecer por ter reservado um tempo na sua agenda corrida, porque são 3 charges por dia, para abrir um pouco a sua história, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais aí de como surgiu a sua história. Muito obrigada e parabéns pelo talento, que você continue trazendo alegria e humor aí, na medida do possível, é claro, para as nossas vidas, viu? Eu também te agradeço muito, agradeço ao programa, ao convite e a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos e a gente fica aí disponível quando vocês se sentirem à vontade em participar. Um prazer muito grande. Um grande prazer, Duque.